último bloco tá acabando. Não tem problema não, semana inteira tem reprise e você pode ver o nosso programa em tempo real aí, que fica gravado no YouTube, no meu canal. Se inscreve lá, tá aqui o link na tela. Deixa eu falar pra você de Espetão Pilinca. Falei de Dia das Mães, que hoje, inclusive, é Dia das Mães. No final do programa tem um clipe especial, fica ligado aí, olha só. Feijoadinha. Feijoada remete àquele acolhimento, aquela hora boa, né? Pois é, o Espetão já era um projeto, tá? Que existia a feijoadinha do Espetão aos fins de semana. E agora se estendeu para toda semana a partir de 11 horas da manhã. A partir de domingão agora tá valendo a semana inteira. Você já pode até ligar e pedir para você e para sua mãe, para sua família, a feijoada farofa de manteiga de garrafa. Ui, chega a me dar um aperto. Beleza. Mas se você quiser comer no Espetão, pode partir para lá. O ambiente é altamente amplo, tem espaçamento certinho, seguindo tudo à risca, como manda o protocolo da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente está seguindo e eu nunca falaria para você se algo estivesse errado. A gente está quase 27 anos no ar, eu não ia passar nada de errado para vocês, tá joia? Liga pro Gugu aqui agora, ó, o telefone tá na tela, 22 999 844843. Isso, tá aqui o telefone com as redes sociais para vocês apontarem a tela do telefone. Liga pro Gugu, reserve a sua mesa, que eu tenho certeza que você vai estar muito bem no Espetão Pilinca. Beleza pura? Show de bola! E agora a gente vai para uma matéria incrível e é sobre direito. O programa também tem utilidade pública e a parte séria. Natália Chalita, chega mais. A parte um pouco mais séria do programa, mas com certeza informativa, que é esse o nosso intuito. A gente está aqui para levar para você o que está acontecendo de mais moderno no mundo atual. E olha só, gente, a Constituição Federal, no artigo 196, fala: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante a políticas sociais e econômicas que visem a relação de risco, de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quase nunca as coisas funcionam desta forma legal. E como fica o nosso direito? Pois é, você deve estar se questionando também, né? Eu também estou. Por isso existe o direito médico, a área do direito extremamente relevante na atualidade. E para falar desse tema moderno, comigo aqui, a minha amiga querida de muitos anos e profissionalíssima na área, doutora Natália Chalita. Meu amor, queria te dar um abraço, queria te dar um beijo, queria te dar aquele beijo apertado que a gente está acostumado a dar de sempre, mas por enquanto a gente tá no toquinho. Muito em breve a gente vai estar dando aquele beijo gostoso. Fábio, obrigada pelo convite. Estou super lisonjeada de estar aqui falando desse tema tão atual, tão difícil e tão necessário. É um prazer enorme. Obrigado. Adorei o convite. Estava com saudade. Feliz Dia das Mães. Um beijo. Obrigada. Para o Bernardo, para o Lucas, que tem uma mãe muito especial, muito querida. Obrigada, amor. Tá? Obrigada. Beijão para você, beijo para toda a sua família também. Tá joia, querida? Nath, fala para mim, assim, de forma bem direta para o público entender, no que consiste o direito médico hospitalar? O direito médico é o direito que atua diretamente sobre todas as questões voltadas à saúde. O nome se intitula direito médico, só que é direito médico, direito em saúde e direito hospitalar. Hoje em dia, Fábio, a especialização ela foi muito necessária, porque antigamente era como se fosse um braço do direito civil. Sim. Né? Só que a medicina ela mudou muito ao longo dos anos, a tecnologia ela trouxe um acesso à informação muito grande. Muito rápido também. Exatamente, a população. Isso fez com que mudasse diretamente a relação médico-paciente, médico-hospital e paciente-hospital. Com isso, veio uma necessidade absurda dessa especialização de um ramo específico para cuidar dessas questões que não envolvem simplesmente as questões de responsabilidade civil, como as pessoas estão acostumadas, mas sim de responsabilidade penal, a parte administrativa e também a parte ética. Uma forma, e principalmente uma coisa mais direcionada, né, Natália? Extremamente direcionada, né? Assim, você, quando tem uma questão médica envolvida, você não pode contratar advogados de múltiplas especialidades. Então, o direito médico ele juntou essas áreas para poder atuar diretamente nas questões voltadas para a área de saúde. Qual é a atuação do advogado nesse contexto exatamente? O advogado ele está aqui
para poder dirimir, para poder resolver os litígios, resolver os conflitos dessa área. Temos duas grandes vertentes, né? O que acontece? Antigamente não tínhamos o SUS, então com a Constituição Federal de 88 veio o SUS, né, que abraçou toda a população, onde a saúde passou a ser um direito de todos, sempre foi, mas assim, virou lei, né? Junto com isso veio o CDC, que é o Código de Direito do Consumidor, né, dentro, né, do nosso novo Código Civil de 2002, e aonde essas questões passaram a ser resolvidas dentro do CDC. Principalmente as questões subjetivas que diz respeito ao médico, né? Então, o direito médico, ele teve que vir, né? O advogado, ele teve que vir diretamente para atuar nessas questões que viraram questões, por incrível que pareça, é estranho de falar, mas é uma realidade, questões de consumo. É verdade, verdade. Né? Então, eu estou consumindo um serviço. Só que a medicina, né, a saúde em geral, ela não é objetiva, ela é subjetiva. Não adianta você querer... não é 2 mais 2 são 4. Né? O resultado nem sempre é aquele resultado esperado. Não quer dizer que não seja um bom resultado. Né? Mas existem questões. O corpo humano é um mistério. As pessoas reagem de formas diferentes. Sim, cada organismo é um organismo. Cada pessoa é uma pessoa. Só que, assim, são muitas questões. Gente, eu posso ir voltando nas coisas que eu acho que faz entender melhor. O que é relevante você tem que falar. Então, o que acontece? Junto com isso, o CDC ele trouxe a coisa da justiça gratuita de forma muito ampla, muito abrangente, e a gente sabe que é como se o consumidor tivesse praticamente sempre razão, e muitas vezes não é isso que acontece. Né? Então, a judicialização passou a ser enorme. Os médicos passaram a ser extremamente expostos, extremamente... ou passou a haver uma demanda muito grande em ações médicas, sim. E eles ficaram, em muito, sem conseguir se defender. Né? Ficaram bem perdidos, né? Perdidos, exatamente. E nós, advogados, por sua vez, também, porque não tínhamos essa especialização, ou demorávamos muito para chegar, né, ou para entender essa história hospitalar, como é que funciona, onde é que eu busco as respostas que eu preciso, enfim. Onde que a lei age, de fato. Exatamente. Então, a atuação é exatamente essa. É buscar, dentro dessa especialização, resolver os conflitos, resolver os problemas, mas também fazer com que o judiciário... entenda que nem tudo que é demandado é real. Vou te falar um dado muito interessante. 3 a cada 4 ações contra médicos, elas são infundadas, injustificadas, e elas não procedem. Sem estudo que comprove isso? Sim. E aí fala assim, que ótimo, né? Então, quer dizer que 3 médicos em 4, né, que foram processados, eles ganharam. Você ganha sem levar. Porque, na verdade, você deixa de perder, mas aquele dinheiro que foi investido, que é um valor alto para você poder se defender desse processo, você não consegue reaver. Né? Além de mexer, muitas vezes, com a sua honra, com a sua dignidade, né? Abala seu consultório, abala a sua credibilidade. Mexe com a moral, exatamente. Então, assim, são muitas questões. Agora, vamos falar de uma coisa que eu acho que também... salutar, ressaltarmos isso aqui. Negligência, imprudência, vamos falar o que é erro médico. Responsável pelo erro é sempre o médico, ou pode ser uma equipe. Quem responde é sempre o médico? Não. E o erro médico nem sempre é do médico, né? Tem um nome, mas nem sempre... pertinente, não? É do médico. O que acontece? Primeiro, o que é o erro médico, né? O erro médico, ele é um ato ilícito, culposo, que existe uma causa e gera um dano. Né? Tudo que gera um dano, a gente tem que ressarcir. Então, você tem que buscar o direito. Seja o paciente em favor, né, em desfavor do médico, seja o paciente buscando o seu direito com o plano de saúde ou com o hospital, seja o médico buscando o seu direito com o plano de saúde ou com o hospital, enfim, são vias de mão dupla, então a gente tem uma área extremamente ampla. Só que no caso... do erro médico, falando do erro médico propriamente, né, como, assim, a figura do médico, volto a falar, é subjetivo. Né? Então, precisa ter causa e precisa haver dano. Não necessariamente isso acontece. Então, a gente tem que provar que não houve isso muitas vezes. Tá? Isso, sim, consiste no erro médico.
Por que que nem sempre é o médico que vai responder pelo erro médico? Porque se o erro médico aconteceu dentro de uma unidade hospitalar e não foi o médico que levou aquele paciente para dentro daquela unidade, e se essa unidade é uma unidade particular... Já muda o rumo da prosa. Quem responde por esse erro é o hospital. Pensei E nisso. não o médico. Então, eu posso dar vários exemplos. Você me perguntou, é a equipe? O hospital ele tem o direito de regresso. O que, que é isso? Né? Ele vai responder por aquela ação que o paciente acionou contra ele, e se ele achar injusto, ele vai em cima do médico e vai tentar provar que foi o médico que errou. Não, mas aí já são outras questões, são desmembramentos. Então, eu vou dar 2 exemplos muito simples que eu acho muito legal a gente colocar na prática. Claro. Né? Então, por exemplo, chegou um paciente na emergência, todos os médicos estavam ocupados atendendo outras emergências. Esse paciente acabou ficando ali esperando, teve uma parada cardiorrespiratória e foi a óbito. A culpa é de quem? A culpa é do hospital, que não teve estrutura. Eu ia falar isso. Não teve Pouco estrutura. Que eu tô entendendo a situação, eu ia falar com o hospital. Né? Não tá deu estrutura de colocar a quantidade de médicos que atendem essa demanda. Aquele paciente, exatamente. Então, os médicos eles estavam atendendo. Outra coisa seria a negligência do médico que está dentro do quarto e se recusa a ir atender o paciente. Mas você não tem equipe, você não tem mão de obra? Não, pois é, não, mas assim, vamos supor que tenha um médico dentro do quarto e esse médico, a enfermeira bate, ele se recusou. Né? É difícil disso acontecer. É isso que eu vou não falar, acontece, é bem provável mas assim, disso acontecer. aí é negligência. Mesmo assim, se esse paciente procurou o hospital, ainda assim, o erro é do hospital. Então, é o erro médico do hospital, o paciente vai demandar a ação contra o hospital. Uma questão diferente é quando, por exemplo, eu procurei um médico, quero fazer uma cirurgia eletiva qualquer, vamos pensar em cirurgia plástica, né? Que aí todo mundo visualiza melhor, eu acho. É estética. Né? Exatamente. Fiz tudo todo o pré-operatório, fiz tudo direitinho, o hospital só foi escolhido para poder, né, que acontecesse aquele procedimento. Né? Tudo certo, o ideal realmente é que faça cirurgia plástica dentro de unidade hospitalar, parará. Bom, na cirurgia aconteceu um problema. Uma trombose. Uma perfuração, Tá, por exemplo. Fez uma lipo, aconteceu uma... Coisa mais séria aí. Porque a trombose, muitas vezes, ela vem de uma resposta do organismo do paciente. Eu falei a trombose que ele é mais comum de acontecer. Então, assim, muitas vezes é inerente ao procedimento que acontece. Ao profissional, entendeu? Entendi. Então, assim, houve uma perfuração. Não quer dizer que essa pessoa não tenha toda a qualificação. Tem, mas às vezes achou que estava tudo bem, que podia ir além e houve essa perfuração. Esse paciente sai do centro cirúrgico, ele agiu corretamente, chamou todo mundo, levou o paciente para a UTI e o paciente veio a óbito. Ah, mas o paciente não estava mais no centro cirúrgico, quem já estava atendendo era a equipe do hospital. O erro é de quem? O erro é do médico. Porque foi o médico quem levou aquele paciente para aquele hospital. O paciente não buscou o hospital, o paciente buscou o médico. Então, essas nuances são interessantes da gente estar falando. Claro, porque... foi o que você falou, colocar na prática. E muitas vezes, essas demandas enormes que acontecem contra os médicos é porque o paciente ele não tem noção de quem que ele vai... Ele fica meio perdido. Exatamente. Não é? Então, assim, é um ramo bem específico e é muito interessante. Natália, presta atenção. Quando a família não permite procedimentos médicos por causa da região, por exemplo, qual procedimento da equipe médica? O médico, para salvar a vida do paciente, pode passar por cima da família? Procedimentos eletivos, nunca. Agora, para salvar a vida, sim. Porque o direito à vida, ele se sobrepõe a qualquer outro tipo de direito. Respondido com classe. Então, sim. E sobretudo, se for criança, tá? Boa. Mas, sim, se é caso de vida ou morte, o direito à vida é acima de tudo. Tinha dúvida em relação a isso. Quanto ao reajuste de planos de saúde, é caso de justiça? É caso de justiça se o reajuste não for justificável. Né? Se ele for justificável, não é caso de justiça. Tem uma curiosidade muito grande, gente. Não existe controle em reajuste de plano de saúde pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Nos planos coletivos, os planos eles reajustam na medida que eles decidem, né? Na medida que eles decidem reajustar. Não existe um índice. Entendeu? Então, se você se sente lesado com algum tipo de reajuste, o plano, você pode demandar uma ação, o plano ele vai ter que provar o motivo daquele reajuste, se esse reajuste foi legal. Se esse reajuste ele não foi legal, aí sim você tem direito e o juiz vai dar a causa a favor de você e ele vai ter que te ressarcir.
Vamos falar agora como é que funciona o direito médico preventivo. Então, hoje em dia é o grande lance, né? Por que a gente vai esperar o problema acontecer para poder resolver, para poder judicializar, para poder entrar na justiça, para poder brigar, para poder gastar? Então, o ideal é que isso não aconteça mais, né? Apesar de ser uma área nova, mas é uma área nova que já vem acontecendo há bastante tempo. Então, o que o advogado, dentro da área preventiva do direito médico, ele faz? Ele olha com um olhar de raio-x a vida daquele médico. Não tem nada a ver com a atuação, com a especialidade. A gente não entra nessa seara que nem a nossa. Longe de mim, não entendo nada de cada medicina. Um no seu quadrado, não. Né? Cada um no seu quadrado. Então, mas é um outro olhar. É você se antecipar aos problemas. Você tem que esperar o problema vir para você saber como é que você vai resolver. Então, olha esse contrato. E não é só o contrato do médico com o hospital, do médico com o plano de saúde, é o próprio contrato, às vezes, o contrato de aluguel daquela clínica. Você vai fazer termos de consentimento esclarecido para o paciente, você vai estudar qual é o tipo de prontuário que aquele médico está usando. O prontuário, hoje em dia, é o grande salva-vidas do médico, né? Então, existem prontuários eletrônicos onde há o registro, que não pode haver nenhum tipo de mudança depois de estar registrado. E muito interessante muitas você falar pessoas isso, eu soube de um caso recentemente. É melhor abafar o caso. Então abafa. Melhor para não criarmos polêmica. Então é esse outro olhar. Ele vai desde a forma de como esse paciente é atendido, de como ele é recebido, de como aqueles funcionários se colocam. Porque eu não me lembro se você me perguntou ou não, mas assim, existem muitas questões que vão de processo contra médicos, contra clínicas e contra na parte de processos, hospitais, que vai muito além do erro médico. Né? A falta de ética, a exposição da imagem do paciente, a negligência com o paciente. Adorei o que você ressaltou aí agora. Exposição de paciente excelente. Não é tempo de atendimento, que não existe tempo de atendimento, mas assim, a falta de respeito, a falta de cuidado com o atendimento daquela pessoa. Então, hoje em dia, é tudo muito frágil. É tudo muito delicado. As pessoas estão muito fragilizadas, muito sensíveis. Todo mundo a muito tudo sensível. Se sentem atacadas. Então, a gente tem que ter um olhar sobre esse todo. E criar mecanismos e criar... Gente, juro que eu fico arrepiada com essas coisas. A gente se coloca no lugar do outro. Primeiro, porque é verdade. Segundo, porque há um excesso, e todo excesso é muito ruim. Então, a gente tem que ter esse olhar para poder evitar que qualquer coisa aconteça. Então, assim, é uma blindagem. Então, isso... consiste o direito médico preventivo. Estarmos dentro de clínicas, de unidades hospitalares, de consultórios, ou presto muita consultoria a médicos, vendo qual é a sua estrutura, qual é o seu nível de atendimento, enfim. Um respaldo é um aparato, né? Exato, isso. Só que é o meu olhar jurídico, né? Sem entrar na seara das questões médicas. Agora, por causa de quê, moleque? Você escolheu essa área para você se especializar? Diz para mim, que fiquei agora curioso. Então, minha vida profissional... Eu acho que você te acompanho desde o início, né? Desde sempre. E, Natália, minha amiga, muitos anos. Para fazer essa pergunta, eu falei, vou finalizar com chave de ouro. Na verdade, eu sou apaixonada pelo direito médico. O que acontece? Eu tenho... O direito é minha segunda faculdade, então eu fui da área de saúde durante 15 anos, e desde 2011 eu decidi me dedicar ao direito. Né? Trabalhei muito tempo em unidades hospitalares, sempre me apaixonei pela área administrativa, né? Cheguei a fazer um MBA da parte administrativa, na parte de marketing, montei equipes, treinei, trabalhei com auditoria, serviço público, enfim. E aí eu fui me apaixonando, e a linguagem da saúde passou a ser uma linguagem muito simples. Então, eu já era uma civilista, eu já trabalhava com direito. Você vivia aquilo ao vivo, em cores, todos os dias? Exatamente, só que eu nunca tinha juntado uma área com a outra. E aí, quando o direito médico me apareceu, eu falei, gente, por que não? Você não havia feito o casamento ainda, né? Não. Eu falei, gente, eu acho que vai dar certo, vai dar mais do que certo, porque virou uma linguagem muito simples para mim, então eu tenho muita facilidade em buscar, né? E você está falando com... Descobrir. Não, e você está falando com propriedade, uma coisa que você se especializou. Exatamente. Então é isso, e aí estou eu aqui. Muito feliz por estar abordando um tema novo que até então não vi ninguém da imprensa abordar. Então a gente bem deu um furo na galera. Estamos na vanguarda mais uma vez. Mais uma vez saindo à frente. O velho aqui tá on, o pai tá on, a mãe tá mais on do que nunca. E assim a gente vai levando e parabenizando você por se reinventar,
por se reciclar, porque a vida é essa. A gente não pode parar no tempo, é tudo muito rápido. Sempre. Ouço você e sempre fala a mesma coisa, que sem ser clichê. Você não adianta ser um não tem um monte, tem que ser o. Porque o é o A é A. A cara, o cara. E estudar sempre, né? E sensibilizar cada vez mais. E fazer o que gosta, porque a gente faz com amor. Exatamente. E por aí vai. E que a gente sabe que as coisas mudam, mas a gente tem que ser aptos a mudar também. Muito obrigado, meu amor. Mais uma vez, feliz Dia das Mães. Deus te abençoe. E adorei essa aula que você deu. Obrigada, eu que agradeço. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Feliz demais com esse convite. Durante a entrevista, ficou o QR Code aqui na tela para o pessoal entrar em contato com você via Instagram, se tiver alguma dúvida. Estou à disposição. Porque é a própria Natália quem responde todas as mensagens. Exatamente. Tá joia? Com essa matéria incrível pra gente, você viu como o programa tá variado. É Dia das Mães, eu quero ser a sua companhia sempre em todos os momentos. E a gente encerra o quarto bloco assim, sem frescura alguma. Eu tenho uma Pink Lemonade. Eu tô fazendo questão de trazer toda semana a Pink Lemonade para vocês se acostumarem, porque é um refrigerante fantástico, o sabor. Cara, eu não sei explicar mais ou menos para vocês. Ele tem um pouquinho do azedinho do limão e aquele docinho tipo meio pomelo rosado, meio lixia, sei lá, cara, é uma mistura dessa que eu acho meu paladar, tá, gente? Então, a Pink Lemonade pra mim é essa, maravilhosa, maravilhosa. Vai à sua casa assim, ou você pode ir ao Sem Frescura no horário de atendimento deles, tá tudo aqui embaixo, ó, pra vocês nas redes sociais. Felicinho tá colocando na tela pra vocês entenderem tudinho lá e acompanhar essa turma incrível que faz todo o diferencial na nossa cidade quando o quesito é hambúrguer diferenciado, gourmet, artesanal. Fabinho, mostra aqui de pertinho pro pessoal dar uma olhada. Esse aí, gente, é o original hambúrguer. É o pão, tá? É simples, ponto e bom. É um cheeseburger com carne de 180 gramas, queijo prato especial e ainda maionese. Então, é o cheeseburger clássico que toda criança gosta, todo mundo gosta, não erra, não erra. Pra acompanhar, olha a entradinha aqui. E proibido, o nome dele, tá? O proibido, não é proibido pra ninguém. Uma bola super crocante de queijo, bacon e acompanhado de ainda esta maravilha que é um barbecue de goiabada feito na casa. É pra comer sem frescura. Fabinho, vou deixar você escolher. Por onde eu começo? Aqui ou aqui? Aqui, a família mostrou pra mim ali. O que você quer comer, né, malandro? Conheço você, safadinho. Então vamos lá. Solta o som, Felizinho. Vou começar com proibido. Entrei agora nas redes sociais do Sem Frescura, que vai estar tudo na tela pra vocês conferirem. Melhor, vai lá. Vamos lá, que o lugar é incrível, gostoso, tem um shopping artesanal. Você é maior de 18 anos, beleza? Bora comigo. Proibido. Voltei sem querer, tá? O olho da criatura ali vai quase tombando proibido da minha mão. É mentira, tá? Vou engasgar não, né? Quer? Tem certeza? Eu sei que depois você vai pegar aqui. Não quer não? Então tá ótimo. Fabinho, eu sei que você vai querer o cheeseburger, eu sei que você vai querer a bolinha, eu sei que você vai querer tudo que tem aqui, beleza? Ó, sonso, coitadinho. Gente, o cheeseburger, até o cheeseburger do Sem Frescura é diferente, né? 180 gramas de carne. Putz. Solta o som, Felicinho, que agora eu vou me lambuzar sem frescura. Bota a palma na tela, por favor. Valeu, Felicinho. Sei que você queria estar comendo aqui agora, mas Fabinho manda ver por você. Galera, incrível. Engraçado, né? Um cheeseburger, que é um lanche simples, o Sem Frescura é diferente. Que a carne, né? É todo diferencial. Ô, declamando. Fala de boca cheia. Eu falo mesmo. Não tem problema nenhum. Tô igual rádio velho, nem bico. Nossa. Pink Lemonade, sensacional. E no próximo bloco a gente tá junto.